Olá, olá, pessoal, especialmente a mulherada. Feliz Dia das Mulheres para todas nós, né? E hoje vamos ter como convidada a doutora Elvira Câncio, dermatologista. Vamos falar sobre os cuidados com a pele antes e depois do sono. O que vale, na verdade, é o cuidados com a pele de forma geral, né? E lembrando que realmente o sono de qualidade contribui para várias coisas, inclusive para nossa saúde, nosso bem-estar e nosso estado físico mesmo, né, na nossa pele. E com certeza a gente precisa também tomar alguns cuidados, dependendo da idade, dependendo se leva muito sol, se não leva, se vai para um lugar mais frio, enfim. Cada um tem suas peculiaridades do tipo de pele e do ambiente que se encontra, né? Então, a doutora Elvira vai falar aqui para nós algumas dicas, o que é que a gente pode fazer. E aí ela já está aqui, já vou colocá-la. Vamos, Elvira! Olá, boa tarde, boa Olá, noite. boa noite, Renatinha. Tudo Tudo bem? bom? Tudo ótimo. Tá escutando bem? Tudo certo? Tô, tudo certo. Tava falando aqui da nossa live. Primeiro queria parabenizar você, a mim, a todas nós, né, por esse dia que É, um dia, representa tantas coisas, né, Elvira? pois é, tantas conquistas, né, Renatinha, para nós mulheres. Com certeza, Empoderadas, fortes. sim. Estamos aqui, né, tendo essa oportunidade de conversar, de, de de usufruir, de exercer nossa profissão da melhor forma, liberdade de tantas formas. Então, a gente já hoje em dia usufrui bastante o que tantas outras mulheres já conquistaram. A gente ainda tem um caminho aí pela frente a conquistar, mas eu acho que hoje é dia de parabenizar pelo que a gente tem e olhar para isso, que é que a gente ainda pode galgar, né? Isso mesmo, as conquistas, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Com certeza. Então vamos lá, vamos falar aí dos cuidados, mas primeiro queria te agradecer por ter topado fazer essa live e queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho Obrigada. e quero que você fale um pouco de você, para as pessoas que conhecem, mas principalmente para as que não conhecem, de você, da sua profissão, onde você atende e por que você escolheu a Dermato. Então, a dermato sempre foi uma paixão. Eu entrei na faculdade já sabendo que queria seguir a especialidade da dermatologia. É uma especialidade assim bem completa, né? Porque a gente faz muita clínica, a gente vê doença, a gente também cuida da beleza, da saúde da pele. A gente também tem a oportunidade de fazer cirurgia, de usar lasers, uma área muito rica realmente que sempre me encheu os olhos. Então eu acabei optando desde a faculdade do comecinho, acho que segundo ano já tinha definido, e fiz faculdade na Uncisal, que é na antiga Ciências Médicas. Depois eu fui fazer residência em São Paulo, fiz mais especificamente em Campinas, a minha especialização, a residência, na PUC de Campinas. Depois que eu terminei a residência, fiquei ainda um tempo em São Paulo trabalhando e fazendo sobre especialidades, que eu fiz cirurgia, fiz a parte de... Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô, Deu uma travadinha aqui, mas está tudo bem. tudo bem. Fiz também a subespecialidade de inestéticas lá no HC da USP. E fiz também a parte de oncologia cutânea, também lá no HC. Então, eu Certo. também tenho essas subespecialidades. Atualmente, eu sou da Uncisal, coordeno a residência de dermato da Uncisal. Atendo o ambulatório lá pelo SUS. Trabalho no Hospital Arthur Ramos e na Clínica Dermin, que é o meu consultório. Também faço um diazinho na semana lá no Kleber Fortes, fazendo a parte de laser com Aqui, eles. no The Square, né? Aí no The Square, isso mesmo. Ah, muito bom, bom saber.
E vou até te confessar uma coisa, eu já pensei em fazer dermato também na faculdade. Só que o que me encantava mais na dermato era a cirurgia dermatológica. Eu digo, ah, isso é uma área tão específica da dermato assim, porque aí eu comecei a conhecer a dermato como um todo e aí eu vi que eu tinha mais de otorrino do que de dermato mesmo, mas eu já quis fazer. É. Não sabia desse detalhe, viu, Renatinha? Eu lembro de você sempre fazendo as provas para otorrino. Foi, não, eu quis, eu acho que até o quarto ano, terceiro, quarto ano, acompanhava os ambulatórios, enfim, aí tentei ver se era isso, aí eu vi que não era, que eu queria uma parte muito específica, e acabei indo para o otorrino ver se eu gostava, e aí quando eu acabei o sexto ano, eu já estava mais definida. Mas você falou aí, eu me lembrei também na faculdade de ter esse interesse. Legal. Que bom. Tá, então, Elvira, vamos começar aí. Então, nesse Dia das Mulheres, né, vamos trazer um pouquinho de informação, principalmente para a mulherada, mas talvez aí a gente consiga passar algumas coisas para os homens também, quem sabe. Como que a gente pode falar assim, o que é a pele especificamente, né? Explica um pouquinho para a gente o que é, como é que funciona a pele em si e quais cuidados no dia a dia a gente poderia priorizar. De uma forma bem geral, eu sei que tem uns tipos de pele, tem várias coisas mais específicas, mas de uma forma mais geral. Certo. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Ela é considerada o maior órgão porque pela extensão mesmo. E ela tem uma função extremamente importante, que é proteger todos os nossos órgãos, músculos e tecidos mais delicados, porque ela confere uma barreira física. E a pele tem vida. Ela tem células que formam suas camadas e que servem também, fazem parte dela os anexos da pele, que a gente considera os cabelos e as unhas. Então, tudo isso faz parte e é importante. A pele não é só beleza, ela faz parte da nossa saúde. Então, ela pode adoecer também. Ela tem, a gente conhece os cânceres de pele que podem aparecer na pele, mas ela também tem uma gama, muitas outras doenças que podem acometer a pele. E a gente precisa cuidar dela. E no dia a dia a gente orienta esses cuidados justamente para evitar que isso aconteça, que a pele adoeça em algum dos seus aspectos. E a dermatologia está aqui para isso, né? E aí me tira uma dúvida, a pele, ela é viva, né? O cabelo, eu fiz até uma live, é matéria mais morta, não é isso? E as unhas? Isso. As unhas também, elas são compostas por queratina e elas já são células que a matriz da unha, que é onde a gente fala que a unha cresce e nasce, ela tem vida, mas a unha em si não. Por isso que a gente não sente dor quando vai cortar a unha, quando vai cortar o cabelo, porque geralmente eles já estão sem vida, as células. Ah, legal. Mas a pele não, né? A gente corta a pele, dói, sangra, né? Nossa, exatamente. As células, elas estão presentes e elas têm vida. Quando a pele começa a... Você nota quando está descamando, a essa pele, sim, que está descamando, já tem as células mortas. Que é isso que acontece quando acontece a queimadura. Pelo sol, por exemplo, mesmo. Que a gente às vezes fica com a pele bem vermelha e depois ela descama. Então essas células foram danificadas pelo sol e elas morreram. Certo. E aí me fala um pouquinho da influência do sono na nossa pele, né? É muito comum a gente falar mais das olheiras, né? Quando a gente não dorme bem, é bem nítido que as olheiras são mais marcantes. Mas assim, de uma forma geral, eu até fiz um post, né? O sono da beleza, o quanto o sono, além de outras questões, não é só o sono, mas falando especificamente disso, pode contribuir também com a pele, né? A gente percebe, eu fiz uma enquete onde todo mundo foi unânime que falou que quando não dorme bem, no outro dia realmente sente essa diferença no rosto, né? Fala um pouquinho pra gente o que é que pode influenciar. Então, você sabe mais do que eu o quanto que o sono influencia nos nossos hormônios, né? Verdade. Principalmente em relação ao cortisol. O cortisol ele tem influência na pele. Quando a gente dorme mal ou dorme pouco, os níveis de cortisol aumentam. Então, isso influencia na pele. Pode desenvolver acne, as espinhas, né, que são comumente conhecidas. A acne pode piorar por causa desses níveis de cortisol. E assim a pele sente realmente. Aumenta a descamação de couro cabeludo, a oleosidade. E a gente vê esses reflexos
comumente com quem dorme pouco ou quem dorme mal. E, claro, com as olheiras, como você citou. A gente começa a notar que as olheiras ficam mais escuras e às vezes até mais profundas por causa dessa alteração no ciclo do sono. Certo. Isso é uma das questões, né? Eu vi, as olheiras têm vários aspectos a serem analisados. Tem gente que tem olheiras já, né? Assim, a característica da pessoa já tem aquela olheira mais crônica. E claro que não dormindo bem, aquilo vai ficar mais marcado. Ou quem não tem olheira pode estar com olheira quando não dorme bem, ou está cansado, fadigado. Mas aí Isso. explica pra gente quais as causas também de olheira em termos de pessoas As que já olheiras têm. tem várias causas. Elas têm a causa vascular, que é a presença de vasos na região mesmo dos olhos. E quando esses vasos estão mais vasodilatados, estão mais dilatados, a gente nota que a olheira fica mais arroxeada. E isso dá esse aspecto mais do cansaço, né? Tem gente que tem olheiras mais profundas, que isso já é uma outra questão de estruturação, que a gente pode corrigir com preenchimento com ácido hialurônico, que melhora a sombra, o sombreamento da região. Isso é um tratamento muito interessante, que a gente promove o resultado até bem rápido, o paciente consegue visualizar isso mais rapidamente, diferentemente das olheiras com componente vascular, que a gente acaba tendo que lançar mão de outros tratamentos, lasers, luz pulsada, que a gente tem que associar e fazer várias sessões para que o paciente consiga aquele resultado mais desejado. E, além disso, tem a concentração de pigmentos, normalmente em hemossiderinas, que também podem acometer as olheiras, e esse é um tratamento um pouquinho mais difícil, mas que a gente pode melhorar com lasers. Tem alguma característica, alguma cor de pele mais predisposta a esse tipo de pigmentação? Característica da pigmentação das olheiras ou não? Na verdade, não. A pele branca, né, fototipos mais claros, a gente consegue visualizar melhor do que fototipos mais altos. Mas elas também acometem esses outros fototipos, não tem uma característica específica, não. Certo. E a alimentação? A gente sabe que a alimentação também influencia bastante na pele, né? Eu mesmo sinto quando chega a Páscoa ou situações que eu como muito chocolate e a pele fica horrível. Eu já sei logo o meu limite, assim. E além de outras questões ligadas à alimentação. Queria que você falasse também um pouquinho da influência da alimentação na nossa pele. A alimentação, ela influencia todo o nosso organismo. E a pele não seria diferente. O que é que eu oriento para os pacientes? É uma alimentação saudável e tentar priorizar alimentos antioxidantes, com poder antioxidante. Por quê? Porque eles combatem os radicais livres, que são, digamos, vilões para a nossa pele, que causam envelhecimento, podem desencadear algumas doenças e até mesmo câncer de pele. Então, alguns alimentos ricos, como os carotenos, os beta-carotenos, podem ajudar. Os alimentos ricos em licopeno, ricos também Dá alguns exemplos pra gente, assim, desses caroteno seria cenoura, tomates, eles são ricos nessas substâncias. Os Que mais? antioxidantes Que tem efeito antioxidante, que tem luteína, que mais? Vitamina C, vitamina E, que também atuam como antioxidantes, que seriam o quê? O que é que eu poderia citar? Vitamina C, sucos cítricos, né? Limão, laranja. E se você repõe as vitaminas, também é bom associar com a ingestão de bebidas mais ácidas, porque melhora a absorção durante esse período. O que mais? Já sei, brócolis, couve, esses alimentos de cor mais concentrada, mais escura, também ajudam nessa absorção, tem efeito antioxidante. O vinho tem o retinol, que a gente fala que o vinho ajuda também no rejuvenescimento, tem efeito antioxidante, mas sempre lembrando que em pequenas quantidades. Adoro. Né? E é isso. Resumidamente é isso. A alimentação de uma forma mais saudável, vegetais, né, verduras e frutas, sempre vai beneficiar a pele por ter esse efeito de antioxidantes.
E falando na alimentação totalmente oposta, por exemplo, é um tipo de alimentação mais inflamatória mesmo, né? Não só para a Isso, pele, para o corpo como um todo. Então, acaba que a pele exatamente. fica também mais como se fosse reativa, né? Inflamada, né? Tem, fica mais inflamada. Algumas doenças, existem alguns estudos que mostram a piora delas com algum tipo de alimentação. Por exemplo, a acne. A acne ela pode piorar com o consumo excessivo de leite, chocolates, alimentos gordurosos. Então, a gente tem esse relato e demonstrado em estudos científicos mesmo a piora com a ingestão desses alimentos. E água também é essencial, né, Elvira? Se hidratar bem. Bastante, super essencial. Hidratação por via oral, com água, água de coco e, e essa ingesta hídrica mínima é super importante para manter a pele saudável. E agora eu falei de água, eu lembrei que existem também algumas peculiaridades, né, relacionadas às idades, né, às fases de vida. Falando da mulher, por exemplo, a gente tem muitas fases que as alterações hormonais, tudo isso pode influenciar, né? E aí, se você puder citar algumas questões que a gente pode ficar mais atento, enfim, nas diferentes faixas etárias. Tem a adolescência, que a gente tem mais acne, tem a acne da mulher adulta, que você já falou, né? Então, a acne da mulher adulta pode acontecer na mulher madura, né? Que ela já passou da fase da adolescência. E a gente tem que tratar com algumas opções de medicamentos diferentes da acne na adolescência, que está mais vinculada à questão de alterações hormonais típicas da adolescência. Mas a acne na mulher adulta também pode ter alterações hormonais associadas, como hiperandrogenismos, alguns hormônios masculinos que podem estar desregulados. E em alguns casos a gente não encontra também, viu, Renata, essa associação com alterações hormonais masculinas na mulher. Sim. Às vezes elas têm simplesmente esse quadro mais inflamatório, de repente associado a essa questão alimentar, da falta de hábitos saudáveis. E aí isso uma rotina mais pró-inflamatória, e aí acaba desenvolvendo esse quadro. Junta Quando mais a de um mulher fator, né? Isso, mais um fator. Tem a questão genética também que influencia. Já na mulher mais madura, na faixa da menopausa, ela já começa a sentir alterações na pele, a pele fica mais ressecada, e tem menos viço, menos vitalidade. E aí a gente acaba tendo que associar outros tratamentos, procedimentos, inclusive, que podem devolver a vitalidade daquela pele. Por exemplo, a gente usa bioestimuladores, a gente faz ultraforme, que é um ultrassom microfocado com a intenção de estímulo de colágeno. E aí a gente faz uma abordagem diferente de tratamento. Certo. Tem na gravidez também, né? Algumas questões e também não pode usar as mesmas medicações, as mesmos ácidos, os mesmos cuidados, né? Tem que ter algumas diferenças, né? Isso. A gravidez é uma situação bem particular da mulher, que a gente pode sim tratar e cuidar da pele da gestante. Deve tratar, mas a gente tem que delimitar algumas opções de tratamento. Por exemplo, a mulher não pode usar na gestação hidratantes à base de ureia acima de 3%, não pode usar salicílico, não pode usar hidroquinona, não pode usar alguns ácidos. Então, tem que ir no dermatologista para orientar. Mas a mulher na gestante pode e deve tratar a pele, sim. Certo. A amamentação também tem muita restrição ou, em geral, já começa a voltar um pouco Então, mais? se a gente for seguir bulas, tem bastante restrições. Mas, porque não existem estudos, né, nessa população. Mas a gente pode, sim, já abrir um leque maior de tratamentos. Inclusive, a mulher gestante pode fazer toxina botulínica, pode fazer o botox, não tem contraindicação, pode. Preenchimento, tem ácido hialurônico, a gente já pode. Agora, alguns tipos de laser a gente deve evitar por chance de hiperpigmentação. Então, é o público particular também ainda. Entendi. Ou eu virei alguns. Muita gente também fala do melasma. Muita gente tem melasma, né? A gente mora numa cidade aí cheia de sol, cheia de calor, e enfim, eu vejo muita gente falando da questão do melasma. Tem alguma coisa que você poderia falar ou orientar de possibilidades? Vamos primeiro falar que o melasma não tem cura. Muita gente chega procurando assim, já tratei com tudo e não resolveu. Mas assim, não vai resolver 100%. A gente tem que controlar o melasma. E
ponto-chave disso é fotoproteção, porque o uso regular do protetor solar, lembrar de usar a quantidade adequada, de reaplicar e usar o fator adequado à sua pele são imprescindíveis para que você tenha um tratamento eficiente. Mesmo que você use os ácidos, faça laser, tudo que for possível, se você não fotoproteger, você não está fazendo nada, porque o melasma volta e volta pior. Por isso que a gente tem que lembrar que a fotoproteção é a base do tratamento. Eu estimulo o uso de protetor com cor, eu estimulo o uso de maquiagem e aqueles pós com protetor são excelentes para você andar na bolsa para reaplicar. E associado esse tratamento com ácidos mais específicos no período da noite, que aí a gente consegue obter um tratamento mais satisfatório. Assim como também alguns procedimentos que a gente pode lançar a mão, usá-los. Microagulhamento eu gosto, associando técnica de drug delivery, que é colocando alguma medicação associada no mesmo dia, na mesma sessão, que também tem resultados legais. Ótimo. E aí você falou da fotoproteção, queria até que você falasse mais sobre isso de uma forma geral, não só para o melasma, você fez até uma campanha recente sobre isso, então fala um pouco da importância da fotoproteção, independente do fototipo ou das peculiaridades de cada pele, independente da cidade que você mora, porque eu morava em São Paulo, achava que eu não precisava passar. Não precisava. Eu passava em Maceió. E também essa questão da maquiagem que vem com FPS, e aí às vezes tem gente que acha que não precisa passar o protetor, que a maquiagem já é o suficiente. Então, fala um pouquinho pra gente isso, inclusive ressaltando a questão do câncer de pele, né? Isso. Eu lancei no Instagram, vocês podem até verificar lá. Ainda estamos nessa campanha, viu, Renatinha? É um desafio solar que a gente verificou que para a gente adquirir um hábito, a gente precisa usar ou iniciar esse hábito e fazer com que use pelo menos 21 dias. Você conseguindo ultrapassar esses 21 dias, você já adquire esse hábito. Vira uma coisa de hábito mesmo. Rotina, né? De rotina. É igual escovar os dentes, que a gente já tem o hábito, a gente não esquece. Então, eu lancei esse desafio para que as pessoas usem os 21 dias para que adquiram esse hábito. Principalmente aqui em Maceió, que é o Nordeste, a gente tem uma radiação ultravioleta muito incidente aqui, um nível altíssimo de desenvolvimento de câncer de pele. E fora essas outras doenças que podem piorar com a exposição solar. Então, o uso do protetor solar deve ser de rotina, sim, e mesmo em dias nublados, mesmo em dias chuvosos, é super importante que isso seja sempre lembrado. Algumas pessoas vêm questionando, e a vitamina D? Como é que a gente vai produzir a vitamina D? A vitamina D a gente pode produzir também em outras regiões do corpo, se forem expostas ao sol, poucos minutos. Não precisa ser muito tempo. Pode expor o braço, a perna, qualquer outra região do corpo, não precisa ser o rosto. Então, eu peço sempre que proteja o rosto. E essas outras áreas a gente pode expor poucos minutos. É sempre naquele horário mesmo mais incidente, de 10 às 16 horas, que aí você consegue já produzir a quantidade suficiente de vitamina D que você precisa. Você perguntou mais alguma coisa em relação aos protetores solares de pó, essas coisas, né? Sim, porque tem gente que acha que passando a maquiagem, que já tem o protetor, já é o suficiente. Não precisaria passar o protetor embaixo, por exemplo. Uma coisa substitui a outra? Uma coisa não substitui a outra. A maquiagem com fator de proteção, ela é um adjuvante, ela ajuda, certo? Então, para você reaplicar no decorrer do dia, não tem o tempo de passar protetor líquido na rotina do dia a dia, então leva a maquiagem com protetor na bolsa, que isso sim já ajuda, reforça a proteção. Mas lembrando sempre que o fator recomendado de uso é no mínimo 30 para o rosto, tá certo? Então você procure sempre produtos acima do fator de proteção 30. E essas maquiagens, às vezes que a gente vê nas farmácias, supermercados, que tem baby cream, CC cream, sempre olhar esse fator, que às vezes ele não é suficiente. Normalmente esses baby creams, CC creams vêm com 20, vêm com 15, vêm com fatores baixos. Então eles não substituem o uso do protetor solar, tá certo? Acho que eu expliquei, Renatinha. Explicou. E eu queria
que você falasse também homens também, né? Porque em geral homens Ah, não tem muito esse hábito, né? homem é difícil, né? Adquirir o hábito. Alguns reclamam, eu não consigo usar o protetor solar, eu sinto que a pele fica pegajosa. Mas a gente tem recursos de protetores mais sequinhos, menos oleosos, que os homens não vão sentir pesar na pele. Então, a gente pode orientar nesse quesito e os homens, sim, devem adquirir esse hábito também. Ótimo. E também você falou até dessa questão dos tipos de protetor, é interessante até ver com a dermato, né, para o tipo de pele, né, Elvira? Tem peles mais secas, peles mais oleosas, e às vezes você está usando um protetor que deixa a sua pele mais oleosa ainda, né? Então tem que também Isso. ter esse cuidado, né? Existe uma variedade imensa de protetores solares que a gente tem no mercado. Os pacientes ficam perdidos sem saber o que é que deve usar. A gente consegue identificar qual que é o seu tipo de pele, qual é o seu problema, se você tem acne, qual que você deve usar, qual, se é um melasma, se a gente deve focar no protetor com cor, que é menos oleoso ou mais que tem o efeito mais hidratante. Sim, a gente pode particularizar, individualizar isso. É importante que o dermatologista sabe direcionar, sim. Ótimo. E aí eu vou perguntar algumas situações mais específicas, assim, relacionadas aos cuidados, por exemplo. Então, pessoas que praticam esporte com muita frequência, então o suor, né? Vamos dizer, sei lá, na academia, sem exposição solar direta nesse momento. Mas uma pessoa que sua muito, ou faz atividades que suam muito, tem alguma orientação que a gente pudesse dar para essas pessoas? E, assim, eles devem priorizar a proteção física, que ela não sai tão facilmente. Então, por que que os surfistas usam a hipoglós? Muitas vezes, para ir se expor ou surfar. Porque eles fazem uma proteção física, de barreira Uma física. barreira, né? Exatamente. Então, os esportistas devem procurar protetores com fator físico mais importante. Como é o que acontece com os protetores infantis. Eles ficam mais esbranquiçados, porque tem fator físico mais importante. Então, nesse público, a gente reforça a fotoproteção física. Que mais? No público que toma muito banho de mar, também essa proteção física é importante. Que mais, Renatinha? De Piscina também, situações. Piscina piscina, também, piscina também. porque não deve sair com a água com facilidade. Então, a gente pede para usar esse fator físico mais importante. Que mais? Pra... Lugares, o inverso da gente aqui em Maceió, no caso, lugares mais frios e secos, né? É comum, sei lá, viajar e ficar com a pele mais ressecada, porque você acaba mantendo os cuidados de onde você está. Em outro lugar, às vezes resseca a boca, né? Quais seriam os cuidados para um lugar mais frio e seco, por exemplo? Quando você vai num lugar mais frio e seco, a gente pede para hidratar mais a pele. Então, tem que usar um protetor com fator hidratante mais importante, mas seja mais pesado um pouco do que seria para a gente usar no nosso clima. Ou associar um hidratante na pele. A gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar, um hidratante em creme, ou uma pomada, ou um gel creme, mudando às vezes o veículo também apenas de protetor, a gente já consegue suprir essa necessidade da hidratação. E a boca também, algum cuidado especial? Se sente que Eu ela gosto de fica... indicar, é até uma coisa bem simples, vaselina. É? Funciona super bem, que é para essa questão de hidratação. Protege região de cantinho de mucosa, perto do nariz, da boca, que é um lugar bem comum de fazer Aquela fissura, né? vaselina mais sólida que vende ou... Sólida ou semissólida. Ah, ah, Que legal, tem, saber. é barato e eficiente. Bom saber. E aí veio o Covid, né? E a gente começou a usar máscara com uma frequência enorme e não é incomum a gente também ver algumas alterações aí na pele por conta do uso de máscara, principalmente profissionais de saúde que usam uma máscara assim, né? Mais compacta aí no rosto. Queria que você falasse um pouquinho dessas questões também. Então, a máscara, ela tem causado o que a gente chama de como é que a gente fala? Masking. Que aí faz a acne embaixo da região onde a máscara cobre. E isso a gente evidenciou que tem realmente aumentado o número de casos e pacientes que nos procuram por causa disso. Porque desenvolve um microambiente
micro-organismos mesmos, que se acabam se multiplicando. O ambiente, uns micro-organismos que que já estão presentes na nossa pele e acabam se proliferando nesse ambiente, porque a gente fica de máscara mais tempo. A pele também começa a ficar mais úmida, porque começa a suar um pouco mais. E aí eles se proliferam. Então a gente tem notado piora da acne nessa região mesmo. E aí o que é que a gente orienta? Lavar, tentar ter um intervalinho aí no meio para lavar com sabonete adequado e usar um produto, um filtro solar ou algum produto que absorva um pouco essa umidade e controle a oleosidade que a pele possa vir a produzir. E aí isso tem conseguido controlar essa piora da acne ou o desenvolvimento da acne nessa região. Você falou até da sudorese, como a máscara fica muito fechada, aqui tem também o próprio vapor da respiração, né? A gente fica ali respirando e aquele vapor também deixa meio úmido, abafado e acaba estimulando mesmo. Bastante. E o Covid em si, Elvira, vocês veem algumas alterações dermatológicas associadas diretamente ao Covid também? Como que tá isso? Sim. A gente já tem vários estudos publicados, relatos de caso também, com algumas alterações dermatológicas relacionadas ao Covid. Muito comumente tem associado a alguns quadros de urticária, a queda de cabelo, Renatinha, é muito frequente, mas assim, essa queda de cabelo ocorre mais pós-Covid. Mas é uma queixa muito frequente, que eu vejo em pacientes, muitas mulheres que veem, eu tive Covid e 2, 3 meses depois vem aquela queda mais pronunciada. Mas aí a gente sempre tranquiliza, porque normalmente é o eflúvio telógeno, que acontece em situações de estresse ou pós-infecciosas, nesse caso pós-infecção viral, que ela é autolimitada. Então, o que acontece? O processo de estresse no organismo encurta a fase de crescimento do cabelo e aí ele cai antes do tempo que seria previsto. Então, cai um número maior de fios normalmente vistos, que é a gente espera que caiam 100 a 150 fios por dia. Esse pós-infecção, a paciente perde muito mais do que isso e chegam muitas vezes assustadas. Mas a gente tranquiliza. Em alguns casos, a gente usa algumas associações de suplementos vitamínicos, mas com as vitaminas ou apesar delas ou sem elas, isso vai passar. Entendi. Eu queria até que você ressaltasse a importância, né, de ter um dermatologista para tirar essas dúvidas. Muitas vezes a gente acaba tendo acesso a produtos, né, nas farmácias, em qualquer lugar, e a gente acaba comprando e não sabe direito, mas enfim, a gente acaba às vezes fazendo mal para a nossa pele sem saber, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da importância e das peculiaridades mesmo em relação a esses cuidados. E se tem algum cuidado relacionado, a gente falou do antes e depois do sono, mas na verdade é assim, antes de dormir e quando acorda, o que é que a gente pode fazer para iniciar e finalizar nosso dia? Bom, antes de dormir, eu peço para que as pessoas tenham uma rotina de remover toda a maquiagem, filtro solar que você porventura tenha usado durante o dia e se não tiver usado, limpar a sua pele de uma forma geral, tá? Então, o que é que eu uso? Um demaquilante eficiente, uma água micelar que tenha esse efeito demaquilante na pele e depois você lava com sabonete específico. Então, esse cuidado de você remover tudo que você usou ou teve exposto durante o dia é importante porque tira essa obstrução de poros e aí permite o quê? Que os produtos que você usa à noite funcionem mais eficientemente porque a pele está limpa e você tenha menos acne pela obstrução folicular mesmo. E é por isso que é importante também você usar produtos adequados para sua pele. Não adianta você ir na farmácia, viu na propaganda, comprou uma fortuna de produtos e isso não funcionou porque não era indicado para sua pele. Então, acaba jogando dinheiro fora, né? E quando a gente acorda, o que é que a gente pode usar? Eu sempre oriento, claro, particularizo, individualizo os tratamentos focados no seu objetivo. Mas eu peço para usar ou uma vitamina C antes do filtro solar, ou um outro ativo que pode potencializar os tratamentos que você já está fazendo à noite. A gente faz essa associação. Você pode usar antes do filtro solar, aplica o filtro solar e
pode fazer sua maquiagem, o que você precisar mais fazer. Então, essa rotina mais ou menos no básico. Certo. E agora uma dúvida minha em relação ao rímel. Nossa, eu tenho dificuldade com o rímel em relação assim, você coloca, às vezes tem os à prova d'água que tem mais dificuldade de tirar, tem os que não são à prova d'água que mesmo assim eu mesmo tenho dificuldade também às vezes de tirar. Então eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. O que é que a gente poderia fazer para tirar melhor o rímel? Porque às vezes cai o cílio e o rímel não sai. Ó, eu sempre prefiro o uso do rímel não a prova d'água, porque é mais Certo. fácil remover. Se você for usar a prova d'água, você vai precisar usar um demaquilante que seja bifásico, que é aquele que tem um líquido mais aquoso e embaixo um mais oleoso. E aí esse Certo. seria indicado para usar a prova d'água. Mas no dia a dia, usa um normal, você pode remover a maioria deles com uma simples água morna ou uma água micelar, que aí eles Certo. limpam eficientemente. A prova d'água são mais difíceis de remover e nem todo mundo tem esse protetor solar ou esse demaquilante bifásico que dificulta um pouquinho a remoção. Então você acaba perdendo os cílios, você tira, vai arrancando e muitos pacientes acabam perdendo os cílios. E os cílios Não, são são difíceis, preciosos. são preciosíssimos. A gente precisa cuidar deles. Na verdade, eu não uso, por exemplo, eu uso o que não é a prova d'água, mas o que eu sinto é que ele não dura, ele vai descendo, e daqui a pouco eu tô com olheira de rímel. E, Então enfim, acontece é isso dele complicado. borrar, né? E você ficar com aquela, parece que é olheira, mas é da maquiagem que borrou, né? Sim. Mas é isso, tem que ter cuidado quando usar, não ficar passando muita mão no rosto, no olho, para É. evitar que ele borre, porque isso pode acontecer mesmo. Certo. Elvira, eu acho que a gente tem alguma coisa mais que você queira falar. Eu acho que, ó, alguém falou aqui as olheiras, como aliviar. A gente até não falou como aliviar, né? Quando Foi. acontece olheira. Vamos falar isso, é O que é que a interessante. gente pode fazer? A gente pode fazer uma compressa com água fria ou Fria? geladinha, você pode fria, porque você faz uma vasoconstricção e aí melhora esse aspecto, dá um relaxamento, um aspecto menos cansado. É por isso que as pessoas às vezes usam os pepinos gelados no olho. Sim. Carne, não é? Você já viu em algum lugar as pessoas usando carne no rosto, porque faz essa vasoconstricção e aí melhora essa coloração e a vitalidade da pele por alguns minutos, viu? Não é feito muito duradouro, mas ajuda. Pode Alivia usar mais, né? aquelas bolsinhas com gel Térmicas. térmico frias, isso ajuda a E eu já melhorar vi as olheiras. também, eu ouvi falar de colocar aquelas bolsinhas de chá nessa região. Tem alguma evidência? Também tem efeito. Ó, eu gosto, às vezes, na dermatologia a gente usa, eu gosto de usar assim, em algumas situações para acalmar a pele, o chá de camomila. Ah, Então, peço para fazer o chá, deixo na geladeira para ele ficar ah, geladinho. E aí ele tem efeito calmante mesmo na pele. Então é uma outra opção também. certo. Então pega Mas ó, ele, a lembrando, bolsinha mesmo, né? É a pode bolsinha que ser a bota bolsinha, ou mas eu bota gosto algum não, eu gosto de algodãozinho, fazer o alguma coisa? chá, o líquido. Ah, entendi. Então E bota um aí, algodãozinho, alguma coisa, uma compressinha com uma esse chá, compressinha. né? Isso. O que Entendi. mais que a gente pode falar em relação a isso de cuidados assim mais caseiros? Você viu a pergunta da Mari aí? Existe alguma contraindicação quanto ao uso de demaquilante em óleo não bifásico? Na verdade, Mari, não existe contraindicação, mas eu não indicaria quem usa o demaquilante em óleo para quem tem acne ou uma pele acneica oleosa. Mas quem deu uma Oi? caidinha aí, Oi, ficou meio mudo, mas pode falar de novo. voltei. Voltou. Então, e aí, o óleo é mais nessa questão da pele acneica com tendência acneica, evitar. É melhor usar os não oleosos, mas nas pessoas normais não precisaria. Eu sinto que demaquilante, para mim, a água micelar, por exemplo, que é a que eu uso em geral, não tira bem o rímel, por exemplo. Então, eu acabo, às vezes, usando alguma coisa mais oleosa mesmo, tipo um hidratante, um pouquinho com Até um algodão. hidratante às vezes funciona e até o óleo de coco, sabia?
Óleo de Mas tem que coco, ter né? cuidado, porque às vezes para não entrar no olho, né? Usar uma Certo, quantidade pequena, mas que, como é um veículo oleoso, funciona da mesma forma. certo. É, eu acho que o sono é fundamental para as olheiras, com certeza, né? Para quem já tem, piora, quem não tem, acorda com ela. Então fica É, nítido que você não dormiu bem. Na verdade, não são só as olheiras, né? A gente fica com aquela cara meio de acabada, de tipo, tá no fim do cansada. dia e é o início. E eu queria que você É. falasse um pouquinho até dessas bolsas, né? Que às vezes a gente fica, porque a gente falou da olheira, né? Que é a marcação, mas às vezes tem a questão das bolsas mesmo, né? Da formação de bolsas aqui embaixo. As bolsas, elas têm elas são mais configuração genética. Então, você deve ter alguém na família que tem. Mas com o passar do tempo, elas podem ficar maiores, ou elas fazem uma pitosezinha, elas caem um pouco, né? O que é que a gente Uhum, pode fazer? Eu gosto do Ultraformer, é um tratamento com ultrassom para essa região de pálpebra, promove um pouquinho de abertura ocular, para que já comece a ter a pálpebra pesando um pouco. E ela melhora um pouquinho as bolsas, se não forem uhum, tão proeminentes. Quando elas tá. são já muito proeminentes, a cirurgia, sem dúvida, a cirurgia plástica é mais efetiva para removê-las, que é uma bolsinha de gordura que começa a pesar. Certo. Às E vezes acontece também aqui, supra, né? Também pode formar bolsas, né? Com a idade, às vezes vai caindo um pouco, né? aí faz essa apitose palpebral, né? Que aí, se for muito proeminente, cirurgia. Certo. Mas se não, a gente vai tentando outras opções de tratamento que também são Também. eficientes, mas se não forem tão importantes, né? Tá. Sono prolongado pode criar olheiras. Em geral, eu vejo mais o edema mesmo. Fica aquele rosto mais inchado Mais do que inchado. profundo, né? É. Aí, nesse É. caso, o que é que pode ajudar? Aquele rostinho que fica mais edemaciado, mais inchado. Fazer uma drenagem. Até esses rolinhos, alguém me perguntou recentemente, esses rolinhos de jade que me fazem massagem facial. Se você souber a configuração da drenagem linfática, isso ajuda a diminuir esse edema. Então, essa massagenzinha pode ajudar. A pessoa mesmo pode fazer? É? A pessoa mesmo tem uns rolinhos que eles vendem de pedras semi-preciosas. Você pode deixar ele na geladeira, ele fica geladinho, e aí você faz a drenagem no sentido da drenagem linfática da face, e isso ajuda. Ótimo, bom saber. Valéria perguntando, falar um pouco sobre rosácea ou roséola, quais cuidados, tipo de protetor, enfim. A rosácea é uma doença relativamente comum, tá certo? As pessoas não conhecem muito, mas sabe aquelas pessoas que ficam com o rostinho bem avermelhado, que ficam com muitos vasos na face, ou que têm espinhas que não são associados aos cravos? Isso pode ser um quadro de rosácea. E ela está relacionada com a piora com a ingesta de com muitas comidas condimentadas, pimentas, bebida alcoólica e café. E então, a rosácea tem várias opções de tratamento, dependendo do seu tipo. Se for uma rosácea mais telangiectásica, ou seja, que é proeminência de vasos na face, a gente pode fazer luz pulsada, associar algum tipo de laser. Ou se for uma rosácea mais papulomatosa, que tenha pápulas como espinhas, direciona para outro tipo de tratamento. Então, a gente tem que ver qual que seria o caso. Mas Os o filtro bebês também solar, têm, né, Elvira? Os desculpa, bebês não também. vi. Os Os bebês bebês, também podem ter, né? é mais comum os bebês terem acne, Ah, tá. Certo. mas podem. E essa que você falou, a rosácea associada à bebida alcoólica ou café, é na ingestão da bebida, por exemplo, ela aparece? Elas, na verdade, ela piora com a ingestão. Ah, entendi. A pessoa já tem e Já parece tem. que tá, E piora, né? piora. E aí eu lembrei, a gente falou aqui em relação a algumas coisas, me veio uma coisa na cabeça, em relação aos pelinhos do nariz. É muito comum, né, as pessoas, as mulheres principalmente fazerem a depilação. Eu tenho visto vários colegas otorrinos fazendo a orientação da importância dos pelinhos do nariz, né, para filtração do ar que entra, que tem função, né? Então, eu Tem queria que você falasse função, também um pouquinho isso. A gente sabe que, claro, dá para parar os pelinhos, mas não precisa tirar os coitados. Eles estão aí, eles têm função, porque essa região aqui inicial do nariz, ela é pele, né? Então, tem anexos
como os pelos. Então, nós concordamos, viu, Renatinha? Nunca mando Ainda arrancar bem. esses pelinhos. É só dar uma paradinha, porque realmente Não eles é? têm função e são importantes. Então, Isso. filtram, diminuem a que a gente respire partículas maiores de Isso. impurezas, né? Por isso que se acumula um pouquinho de sujeira na região, por causa que eles estão aí. É verdade. E eu lembrei de outra coisa também, são algumas doenças de pele que acabam dando alguns sintomas de ouvido. Não é infrequente eu ver um paciente com uma dermatite seborreica, ou Seborreica. um eczema, enfim, paciente que cutuca muito o ouvido, aí a pele já fica alterada, já fica tudo ressecada, já fica mais grossa a pele do ouvido. E aí ela começa a ter queixas otológicas relacionadas à própria pele. Então, às vezes, é até difícil mesmo, porque o dermato chega um ponto que, tipo, você trata a pele, mas está dentro do ouvido, né? É um A gente problema não de consegue nem otorrino. examinar dentro do ouvido, né? Então, a gente manda para você. Isso. Nesses casos, a gente tenta controlar a dermatite seborreica, deixa algumas orientações de medicações, né? Ou se for no caso da dermatite seborreica, que acomete também outras regiões da face, região de sobrancelha, cantinho do nariz, couro cabeludo, e acaba acometendo o pavilhão auricular, principalmente no conduto auditivo pode acontecer, né? E aí fica aquela descamação, a coceira associada. Então, nesses casos, é bom a gente tratar para diminuir esse desconforto para o paciente. Com certeza, é muito frequente os pacientes, principalmente aqueles. E é interessante que eu até explico isso para eles. Igual você falou das diferenças da nossa pele, algumas mais oleosas, outras mais ressecadas, e os produtos têm que se adaptar a isso. Acontece um pouco dentro do ouvido, porque o ouvido também é revestido de pele, e aí uma pessoa que produz mais cera, que a cera tem oleosidade, então acaba que a pessoa tem menos incômodo, apesar de ter o incômodo às vezes da obstrução, enquanto pessoas que produzem menos cera ou uma cera mais ressecada, é aquela pessoa que tem aquela coceira, que a orelha fica realmente mais ressecada. Então, assim, é uma peculiaridade da pessoa e diferente da pele que é exposta. A gente não Isso. pode aplicar tudo no ouvido, né? Não tem como ficar aplicando E remédio. um problema crônico, é uma doença crônica, que vão ter períodos de melhora e de piora, mas que o paciente vai ter sempre, né, essa descamação, essa dermatite seborreica associada. Então, a gente pede para usar, eu peço para usar shampoos adequados, que ajudem a controlar essa descamação. Você pode até usar essa espuma e passar um pouquinho no rosto, de repente no pavilhão mais externo, no pavilhão auricular, que pode ajudar, mas nada também interno para não entrar água no ouvido, né, Renatinha? Por favor, e nem cutuquem o É, ouvido. é. Ó, tô perguntando se os tecidos de roupa da cama influenciam o sono e podem até prejudicar a pele. Nossa, difícil essa pergunta. Olha, eu não sei dizer se os tecidos podem influenciar no sono, mas óbvio, né, que tecidos mais confortáveis, assim como travesseiros confortáveis, como uma cama mais confortável, de alguma forma ajuda. Deixam você se sentindo mais relaxado e confortável. Mas em relação aos tecidos influenciarem na pele, eu não sei dizer, Elvira, você sabe? Olha, na verdade, o tecido em si, a gente sempre prefere que seja de algodão, um tecido, né, não sintético. Isso. Mas mais questão, eu acho assim, de lavar com certa frequência para não colonizar e só, eu acho que tem que estar limpo e confortável. Eu acho que não tem mais nada que dê Então, o segredo é conforto esse. do Limpo e sono. confortável é bom Limpo e para tudo. Para confortável. pele, para rinite, para o Isso, sono, né? isso. Elvira, eu acho que era isso. Queria que você deixasse aí um recado para as mulheres, inicialmente, e um recado aí, se você tiver alguma coisa mais que você queira falar, ou deixar um recado mesmo da parte da dermatologia, ou do que a gente falou hoje. E aí, de antemão, queria agradecer muito. Achei ótimo o nosso bate-papo. Eu queria agradecer o convite. Podemos marcar para falar de outros temas, se vocês Com quiserem. certeza. Já tive várias ideias aqui nesse. Ótimo, então vamos marcar. Eu queria Vamos. lembrar que assim, é importante cada pessoa marcar pelo menos uma vez no ano para ir no dermatologista, porque a gente vai examinar sua pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, precisa estar saudável. E, inclusive, para avaliar seus sinais, porque é algo que muitas pessoas não sabem identificar quando eles mudam, quando eles têm alguma coisa que chama atenção. E a gente pode ter câncer de pele e não perceber.
Então, por isso que é bom vir sempre para a gente dar essas orientações, indicar os melhores sabonetes e cremes para sua pele, individualizar e particularizar. Isso. E o filtro solar, né? E o filtro solar, sempre. Ai, Elvira, brigadão. Feliz Dia da Mulher para nós e para todas as Para outras, nós, para né? você também, que representa força, sucesso, né, na profissão. Para nós Tudo de todas. bom. Vamos embora. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada aí por nos acompanharem hoje. Até a próxima, Elvira. Até a próxima. Beijão. Tchau, Tchau. tchau.